Olá, hoje vamos falar de limite dentro das relações. Vamos mergulhar um pouquinho nesse tema hoje. Por que é importante a gente estabelecer limite dentro das relações? Vamos esclarecer aqui que eu me refiro a qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento afetivo, aquele que você tem com aquela pessoa significativa amorosamente, sexualmente. Relacionamentos sociais, aquela relação que você tem com colegas, com amigos, que assim você considera. Relações profissionais também, embora seja um tema que envolve outras questões. Relacionamento com seus filhos, relacionamentos humanos em modo geral. Esse é o tema desse vídeo hoje. Por que é importante estabelecer limites dentro dessas relações? Por você. Por você que é importante estabelecer limites. Por mim e por todos, assim sucessivamente. Como e por que a gente deve estabelecer limites? Primeiro quando você não coloca limites do que é importante para você no outro, é uma espécie de anulação, é uma espécie de ausência de autoconhecimento. Laís, o que é autoconhecimento aí? É você se perceber, é você se conhecer. Qual é a sua necessidade básica? O que você precisa para se sentir nutrido, nutrida? Eu poderia mergulhar aqui facilmente em astrologia. No seu mapa eu consigo analisar, mas esse vídeo não é de astrologia. Esse canal aqui é focado para resoluções de questões. E na astrologia, se você não tiver um coaching, como eu trabalho dessa maneira, outra pessoa, a pessoa não consegue te ajudar. Então é importante para você que eu não quero mergulhar nas causas que levam você não conseguir se impor, porque aqui são inúmeras questões, desde padrões de comportamentos da infância, até uma coisa boba que você desenvolveu atualmente. Se você está com 36 anos, por exemplo, então eu não quero mergulhar nessas causas, porque para falar disso tem que saber o que a pessoa está vivendo. Aqui eu vou dar um parâmetro geral. Então é importante para você estabelecer limites dentro das relações, por você, pelo autoconhecimento, para você se conhecer, para você saber quais são as suas necessidades. Como que eu vou estabelecer um limite em qualquer relação que eu tenha se eu não conheço a Laís? Se eu não sei o que a Laís gosta, o que a Laís precisa, o que para mim é respeito, o que para mim é uma coisa que eu não posso abrir mão, que faz parte da minha dignidade como ser humano, como pessoa, como ser multidimensional, como alma, como espírito, o nome que você quiser dar. Aqui eu sou bem abrangente para abordar esses assuntos, você sabe disso que você acompanha aqui o canal. Então, é importante para você ter essa concepção. E quando você também não sabe estabelecer limites dentro das relações, você não se respeita. Porque eu sempre falo aqui no canal, e eu vou repetir novamente, quando eu me respeito, o outro, entenda-se o mundo, tá? Sociedade, pessoas que se relacionam comigo, clientes, se você tem uma empresa, colegas, familiares. Quando eu me respeito, o outro me respeita. Por que isso acontece, hein, Laís? É porque autoajuda? É porque é frase de efeito? Quem dera se fosse simples assim. Não. Quando você se respeita, o que acontece? Você se coloca numa postura, numa atitude, diante da vida, diante das relações sociais, diferente. E eu bato e repito aqui, as pessoas não aprendem com o que você fala. Você pode falar à vontade, elas aprendem com o seu exemplo. Por isso que eu falo muito aqui de você incorporar e ser. Ser é mais importante do que ficar falando e não agir. Se você analisar as crianças, né? Uma criança, por mais que o pai fale, olha, não faça isso, mas aí ele viu o pai fazendo aquilo a vida inteira. Chega uma hora que a criança, ela vê o comportamento do pai. Mas aí o pai fala, nossa, mas eu falei para o meu filho a vida inteira, na educação, não faça isso. E daí o filho viu o exemplo e é com isso que ele aprende. E isso vai para o respeito. Então quando uma pessoa percebe, poxa, a Laís sabe se colocar, o fulaninho sabe se colocar, eu entendo ali que eu tenho uma limitação, que eu tenho um respeito. Isso acontece muito com pessoas que conseguem se impor, que tem gente que nem chega nessa pessoa, porque fala assim, nessa pessoa eu sei que ela... E normalmente essas pessoas, os abusadores, né, em modo geral, abusadores que eu digo, não precisa ser uma relação muito
complexa não. Gente na sociedade que abusar de outras pessoas de inúmeras formas, elas vão para essas pessoas que elas percebem que não se respeitam, que não sabem estabelecer limites. Então, para você não sofrer esse tipo de situação, é importante para você o quê? Autoconhecimento e se respeitar. Quando você, repito, quando você se respeita, o mundo, o outro, público, todo mundo te respeita. Então isso é fundamental. E lembre-se, as pessoas aprendem com o exemplo, não com o seu discurso. Não adianta falar não para alguém, para você estabelecer um limite, a pessoa te pediu alguma coisa, aquilo vai ferir o que é importante para você, o que você considera fundamental para você, o que sei lá, é dignidade e valores para você, e aí depois você volta atrás, porque você não quer ficar mal na fita, você quer agradar. Aí entra outras questões aqui, validação externa, entra concessões, né? E você depois diz sim, porque o que a pessoa vai entender disso? Ah, eu entendo que essa pessoa inicialmente fala não, e depois ela volta atrás e dá sim. Então é importante para você aprender a agir dessa maneira. É fácil falar, difícil praticar. Você teria que identificar o que leva você, porque tem gente que diz sim, não estabelece limite para algumas pessoas específicas. Às vezes, isso acontece muito dentro da família, porque a pessoa tem uma concepção da família diferente do que realmente é. Se você enxergar o outro como um ser humano multidimensional, talvez a sua perspectiva mude daquela pessoa. Eu não estou falando aqui, em nenhum momento, para você ter atitudes extremistas em relação à família, tá bom? Vou deixar isso bem claro, porque as pessoas entendem o que elas querem. Mas é fundamental, então, você estabelecer os limites. Para você estabelecer esse limite, lembre-se, é importante você saber quem você é, o que é valores para você, o que são, na verdade, valores para você, o que é importante para você, quais são as suas necessidades emocionais, o que você precisa. E eu queria apontar uma outra questão também. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu tenho oportunidade, que trazem essas questões para mim. É importante você estabelecer limites no início, na raiz, ok? Como eu costumo falar, você tem que se colocar esses limites no início. Não adianta você, depois de 5, 6 meses, 2 anos, 15 anos, falar, agora eu vou estabelecer um limite. Adianta sim, tá bom, gente? Porque nunca é tarde para mudar. Mas vai ter consequências, e muitas vezes a consequência é um afastamento, porque o outro que está habituado a te ver nessa versão, ele sente muito desafios para te ver numa nova versão. Mas e daí? Aí a gente teria que falar de autoestima, eu teria que trazer um outro assunto aqui. Eu quero focar apenas nesse, mas eu recomendo a todos. Iniciou um relacionamento afetivo, iniciou uma amizade afetiva, começou a trabalhar num local, relação profissional é mais complexa, eu tenho que abordar outras questões aqui. Mas começou logo no iniciozinho, aprenda a estabelecer os limites, tá bom? Corta pela raiz, porque aí o que vai acontecer nesse cenário? A pessoa vai entender com o seu exemplo. Não adianta você depois, muita gente sente desafios, né, para falar e fica entubando, engolindo um monte de coisa. Já reparou? Tá no início, né, todo mundo tá dando a melhor versão numa relação afetiva. Aí depois acorda um dia, eu tô lá, acordo um dia e falo assim, quer saber? Já deu pra mim, eu não consigo mais exercer esse personagem, eu vou botar um limite. Mas aí eu já condicionei o outro. E para descondicionar, muitas vezes significa afastamento, rompimento, uma coisa nesse sentido, né? Então é importante para você o quê? Se colocar desde o início. Não sentiu que foi legal? A pessoa te pediu uma coisa, você sentiu que não é para você? Não, fala com jeitinho, explica. Fala com jeito e explica que não. Eu queria bater num outro ponto aqui a respeito de limites dentro das relações, que é o seguinte, a sociedade fala muito no diálogo. Porque o diálogo. Gente, se o diálogo resolvesse tudo, não teria guerras, não teria a necessidade de você recorrer a terceiros, seja o judiciário, seja o que for, para resolução de conflitos. Então o diálogo, ele funciona quando você está conversando ou estabelecendo uma interação com uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo nível de percepção e consciência que você tem. E isso engloba também filosofia de vida e percepção. Ou uma pessoa que trabalhe com isso, que entenda de humanos. Tá bom? Então, as pessoas falam muito, conversa lá. Aí às vezes você vai lá e conversa com seu parceiro, conversa com seu familiar. Não adianta.
E quando o diálogo não funciona, o que eu recomendo? Ação. Agir não significa extremismo, agir não significa agressividade, agir não significa reativo, agir não significa quebrar o pau. Agir significa simplesmente mudar a sua postura, a sua visão, a sua perspectiva diante daquela situação, diante daquela pessoa. Agir às vezes significa silêncio. Você fala, aí você vê que não surte efeito. Aí você vai para o silêncio, você vai para o oposto. Agir às vezes significa o quê? Afastamento. Fala, tenta se relacionar, chega uma hora que você fala assim, não vou mais nessa reunião de família, porque não é bom para mim. Afeta o limite, eu saio de lá me sentindo mal. Você percebe que isso é agir, que o diálogo não funciona? E aí você não precisa ficar dando explicação. Ah, eu não vou porque não sei que não sei que lá, porque eu me sinto X e tal. Normalmente as pessoas nem querem saber, infelizmente, porque as pessoas são muito autocentradas. Então, quando o diálogo não funciona, se você percebeu, você tentou dialogar com a pessoa, seja ela quem for, numa situação independente que seja, aí você percebeu que o outro não te ouviu, que o outro não compreendeu o que você falou, isso acontece o tempo todo. O que acontece, hein? É como se assim, você joga a bola para um lado, um joguinho, né? Vamos pensar nesse cenário para que você entenda. Você joga a bola do outro lado, a bola voltou para você. Quando a bola volta para você, ela está nas suas mãos. Você precisa decidir, você vai arremessar de novo a bola quando ela foi lá, voltou para você? Ou você vai mudar a sua postura, a sua perspectiva e tudo mais? Então lembre-se, tudo começa e termina com você. Para você estabelecer limites dentro das relações e você se sentir bem, você olhar no seu espelho e depois não ficar com arrependimento. Ah, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado não. Ah, eu estou me sentindo mal, ficar com sua autoestima no lixo, entre outros desdobramentos que acontecem na sua vida. Aprenda, comece se respeitando, se conhecendo. E lembre-se, as pessoas aprendem com o seu exemplo, não com o seu discurso. Percebeu que o diálogo não funcionou? Vamos tentar outra aproximação, uma outra estratégia, uma coisa para que você fique bem, porque você é importante. Lembre-se disso. Essa é a mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, deixa o seu like, tá bom? E hoje eu me esqueci de falar que tudo o que você precisa saber das redes sociais, Instagram, venha para o Instagram, Facebook. Se você quer uma consulta de astrologia, coach e tudo mais, clica aqui embaixo que você acessa todo esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.